Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula de geografia para o sexto ano. O tema da aula de hoje tem a ver com o tema da aula passada, né? Onde a gente estudou a parte da Terra e o Sistema Solar. A gente viu bastante coisa sobre a formação do universo, né? Como os planetas se relacionam entre si, a sua dinâmica e algumas características também. Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, vamos dizer assim, né? Porque a aula vai tratar sobre os movimentos da Terra, que está totalmente relacionado ao tema da aula passada, tá? Espero que vocês aproveitem esse tema, que é um tema também importante, né? Falar sobre os movimentos da Terra é exatamente importante porque os movimentos que a Terra realiza interferem diretamente na vida da sociedade. Seja no contexto agrícola, seja no contexto das chuvas, das temperaturas, né, das estações do ano. Então, todas essas questões são importantes para a gente aqui, né, abordar, tá bom? Então, vamos dar sequência. No primeiro slide eu trago uma pequena introdução, né, acerca dessa questão. Então, a princípio é importante saber que a Terra realiza diversos, né, movimentos, 14 movimentos pelo menos diferentes, porém é costume a gente observar em livros, né, do sexto ano exatamente uma ênfase dada ao movimento de rotação e ao movimento de translação. Porém, eu vou tratar também assim de forma, né, a citar a vocês ou dar exemplos de também outros movimentos que a Terra realiza também, ok? Mas aí, como eu falei, a ênfase dada será a rotação e a translação, que são os movimentos que interferem mais na nossa vida, no sentido de que a gente consegue perceber, né, isso numa velocidade maior, né, e tal. Bem, então, o primeiro movimento que a gente vai tratar é o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento ele tem uma duração de aproximadamente 24 horas. Com mais precisão seria 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Esse movimento ele é responsável por várias consequências no planeta Terra. E entre essas consequências derivadas, né, decorrentes do movimento de rotação, a gente tem a sucessão de dias e das noites, a questão da dinâmica da circulação atmosférica dos ventos vai ser totalmente influenciada também pelo movimento de rotação, as correntes marítimas, né, que está relacionada ao movimento das águas oceânicas e também o movimento aparente que a gente costuma falar, né, que o Sol faz em torno da Terra. Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. A velocidade com que a Terra faz esse movimento é muito grande, né? Mais de 1.600 km por segundo. Uma outra importante informação é que esse movimento ocorre de oeste para leste, como a figura está aqui demonstrando, ok? Então, o movimento de rotação ele vai seguir exatamente a dinâmica de oeste para leste, tá ok? Em relação, né, como eu falei, às consequências do movimento de rotação, a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é a sucessão dos dias e das noites. Então, assim, normalmente, quando a Terra vai girar, ela vai, logicamente, receber radiação solar em uma parte da superfície, enquanto a outra parte vai ficar, logicamente, encoberta e não vai receber a radiação solar. Isso vai exatamente provocar o efeito do dia e da noite. Então, a porção da Terra que está recebendo a luz solar, dia. Logicamente, a outra porção que não está recebendo, automaticamente vai ser noite. E aí fica interessante, a gente passou por uma Olimpíada, né? A Olimpíada acabou alguns dias atrás, e a gente, assim, que acompanhou a Olimpíada, a gente precisava se desdobrar se quisesse assistir alguma modalidade, futebol, vôlei, né? Então os jogos eram sempre de madrugada, né? Ou à noite, tá? Exatamente porque de madrugada, aqui a gente de repente 2, 3 da manhã assistindo voleibol feminino, masculino, entre outros, e 3 da madrugada aqui lá, logicamente no Japão, né, 3 da tarde. Então essa diferença de horário relacionada à questão aí da Olimpíada que a gente está se referindo vai, né, ser fácil para você entender e compreender que enquanto em um determinado momento e em alguns lugares da superfície da Terra você vai ter, né, a Terra recebendo luz solar e, logicamente, a outra parte não, ok? Uma outra consequência, né, que eu mencionei seria o movimento aparente do Sol. Ou seja, a gente sabe que o Sol não gira em torno da Terra, mas como a gente está na Terra, a gente tem um referencial e, assim, imagina, né, e dá para parecer que o Sol é que gira em torno da Terra. Então, nesse contexto, o movimento aparente, a gente até já trabalhou essa perspectiva, né, na aula sobre localização geográfica, então a gente sabe que o Sol sempre nasce em um ponto, né, da superfície da Terra, que seria aí o leste,
né, e se põe no ponto oposto, que seria o oeste, e aí a gente, né, tem essa impressão de que a Terra está, melhor, que o Sol está girando em torno da Terra, mas a gente sabe que é exatamente o oposto que ocorre, né, e as ilustrações deixam a entender essa perspectiva, né, o Sol fazendo um movimento, né, em torno da Terra de forma aparente, ok? A outra consequência, né, importante seria o efeito Coriolis ou Coriolis. Então, esse efeito, na verdade, seria o seguinte: todos os corpos que estão sobre a superfície da Terra acabam sofrendo uma influência, né, das forças que atuam no nosso planeta, inclusive a inércia. Então, assim, quando a Terra gira naquele movimento de oeste para leste, os corpos que estão sobre a superfície, né, que não estão grudados a ela, assim, vamos dizer, como a atmosfera mesmo, propriamente dita, ao passo que a Terra gira no sentido, tá? Ao passo que a Terra gira no sentido oeste e leste, a gente vai ter uma circulação do vento que vai se dar, né, em situações opostas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Isso também vai ser uma regra para as águas oceânicas que a gente vai ver, né, nos slides à frente. Então, de um modo geral, a Terra gira de oeste para leste e aí, automaticamente, nessa perspectiva de giro, os ventos vão se deslocar no hemisfério sul no sentido anti-horário e no hemisfério norte no sentido horário. Então, hemisfério sul horário, tá? Melhor, anti-horário, perdão, e no hemisfério norte no sentido horário. E isso vai acabar influenciando diretamente em algumas células de circulação atmosférica, ou seja, em alguns ventos que atuam em níveis globais na Terra, como, por exemplo, a gente tem aí os ventos alísios, tá? Então, as duas imagens retratam a mesma coisa, tá bom? E aí o que é que acontece? A gente vai ter aqui na primeira imagem as principais células de circulação da atmosfera terrestre, ou seja, os principais ventos, né, que circulam na superfície, e aqui da mesma forma. E aí percebam, por exemplo, os ventos que se encontram na proximidade da linha do Equador, que a gente chama de ventos alísios, eles vão seguir exatamente a seguinte orientação. No hemisfério norte, os ventos alísios, eles têm uma inclinação aqui, ó, nesse sentido, e vão contrário ao movimento de rotação. Então a Terra gira nesse sentido e os ventos fazem um movimento contrário, e isso é explicado pela física como movimento de inércia, né? Ou seja, os corpos tendem a permanecer no seu estado original, seja parado ou em movimento. Como teoricamente vamos supor que o vento estaria aqui sobre a superfície, na medida que a Terra gira, ele vai permanecer, vamos dizer assim, parado e fazer um movimento contrário ao movimento de rotação da Terra, que é, lembrando, de oeste para leste, tá bom? Então, no caso aqui, na porção no hemisfério norte, de vermelho, eu destaquei os ventos alísios, né, de nordeste, que inclusive atuam bastante aqui no nordeste brasileiro, trazendo chuvas em alguns períodos do ano, sobretudo para a porção norte do Brasil e também norte da região nordeste. E a gente tem os ventos alísios de sudeste, que interferem também no contexto das chuvas e tudo que afeta a porção do nordeste, o sudeste, sobretudo na parte mais litorânea, tá bom? Então, a dinâmica desses ventos está atrelada, né, com certeza, ao movimento de rotação. Por isso a gente cita como uma de suas consequências o efeito Coriolis, que está relacionado a essa dinâmica da circulação atmosférica. E aqui eu trouxe dois exemplos também que é interessante e que está atrelado a isso, que seria alguns furacões, né, que já ocorreram na superfície da Terra. O primeiro deles aqui, a foto, dá ênfase ao furacão Catarina, que aconteceu em 2004 e atingiu, sobretudo, regiões sul e sudeste do país, tá? Sobretudo a região sul foi a mais atingida, né? Seria aí um furacão, uma tempestade que, assim, para alguns especialistas foi uma coisa anormal, né? Porque a gente não está acostumado a escutar falar de furacão no Brasil, mas constatou-se, né, ventos acima de 100 km por hora, que assim, né, dá para concretizar a ideia de que, de fato, se trataria de um furacão. A princípio, as imagens, né, davam a entender ali um processo de formação de uma tempestade extratropical, só que aí, né, depois se concretizou a partir do momento em que o fenômeno vai chegar à costa brasileira, sobretudo atuando na região sul, né, vai se concretizar como furacão. E o outro exemplo aqui seria o Katrina, que atingiu os Estados Unidos, né, em 2005. E, inclusive, o pessoal confunde bastante, né, Catarina com Katrina. Eles aconteceram, né, num período próximo, o Katrina em 2004 e o Catarina
Perdão, o Catarina em 2004 e o Katrina em 2005, viu? Que inclusive eu errei agora. Mas aí o detalhe é o seguinte, ó. Como o vento circula, tá? Então, no caso do Catarina, no hemisfério sul, a célula de circulação que deu origem a esse furacão, né? Que não somente o vento, mas ele transporta uma grande quantidade de água, umidade, nuvens, né, carregadas de chuva e, logicamente, você tem uma consequência bem grande sobre as áreas em que ele vai se dispersar, né, onde eles vão atuar. E no caso do Katrina, você tem aqui um movimento diferente. Então aqui no hemisfério sul, os furacões tendem a circular seguindo aí um padrão horário. Já no hemisfério norte, né, no caso do Katrina, você tem uma circulação anti-horária. Então, no hemisfério sul, os furacões giram no sentido horário, já no hemisfério norte, giram no sentido anti-horário, e isso tem a ver com o efeito Coriolis, que está associado, como eu já falei, ao movimento de rotação. Aí aqui algumas fotos para vocês verem a ilustração, né? A chegada dessa tempestade ao litoral brasileiro, e aí a gente teve, né, bastante destruição, casas destelhadas, né, que aconteceram na época, e sobretudo 11 mortes, né, ocorreram em decorrência desse fenômeno, né, natural que, como eu falei, não é tão comum, ou pelo menos não era até então tão comum para o território brasileiro. E o Katrina, que aconteceu um ano depois, ou seja, em 2005, ele teria causado a morte de muita gente. E assim, é muito comum nos Estados Unidos e também nessa região aqui, ó, no Golfo do México, tá? Essa região aqui, esse golfo, ele vai ser uma rota de furacões. Então, basicamente, os furacões se formam na região equatorial e se deslocam nesse sentido para a América do Norte e a América Central. Então, toda essa faixa aqui, essa região, ela foi atingida, mas sobretudo o litoral aqui, o litoral sudeste, sul dos Estados Unidos, onde você tem aí, por exemplo, a Flórida, o estado da Flórida, foram bastante afetados, e a cidade de Nova Orleans foi uma das que mais tiveram problemas, né, quanto a esse fenômeno, beleza? E aí uma outra influência que a rotação teria é sobre exatamente a circulação das correntes marítimas. Da mesma forma, você vai ter aqui, ó, um padrão de circulação aqui das águas oceânicas no hemisfério norte que segue um padrão horário, e no hemisfério sul um padrão anti-horário, e logicamente as correntes marítimas elas têm uma influência gigantesca desculpem, não somente na superfície da Terra, perdão, na superfície oceânica, mas nos continentes em relação à questão climática, ou seja, o movimento dessas águas acabam gerando impacto direto no clima dos lugares por onde elas passam, beleza? O outro movimento importante é o movimento de translação. Como eu já havia mencionado, os dois principais, né, tratados para o contexto da série de vocês do sexto ano. Então, a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? Esse movimento dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Eu digo aproximadamente porque não dá exatamente 6 horas, mas em decorrência dessas 6 horas, a mais, vamos dizer assim, né? Você vai ter aí os cientistas criando um mecanismo para que a cada 4 anos o acréscimo dessas 6 horas que sobra, supostamente, né, sobra, vai ser gerado aí um dia a mais para o calendário. Então, é o que a gente chama de ano bissexto, né? Bissexto, ou seja, 2/6, porque o ano tradicional tem 365 dias e o ano bissexto, ou seja, 2/6, teriam 366 dias, e aí, quando ocorre o ano bissexto, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias e não 28, e aí é interessante até pessoas que fazem, né, nasceram nessa data, 29 de fevereiro, e aí, teoricamente, a comemoração do aniversário só vai acontecer a cada 4 anos, não é isso? Bem, em relação ao movimento de translação, quais seriam as principais consequências, né, desse movimento? Lembrando, o movimento que a Terra faz em torno do Sol é translação, e esse caminho seguido, né, pela Terra em torno do Sol a gente chama de órbita, tá? Então a órbita da Terra em relação ao Sol, ela não é circular, é uma importante informação, ela é uma órbita oval que a gente chama de elipsoidal, tá bom? E aí nesse contexto de movimentação da Terra em torno do Sol, a gente vai ter as suas consequências. A primeira consequência aqui que eu menciono é as estações do ano. Então a gente tem 4 estações do ano, né? Primavera, verão, vou seguir na sequência do aquecimento depois de resfriamento. Então, primavera, verão, outono e inverno. A primavera tende a ser uma estação onde você tem um começo de aquecimento da superfície da Terra.
O verão se caracteriza por ser a estação mais quente, né? Vamos dizer assim. No Brasil, sobretudo, a gente que mora numa região tropical, que a gente sabe bem o que é temperatura elevada, mas sobretudo nos meses de dezembro, janeiro, a gente sente um pouquinho mais dessa temperatura, né? O mês de novembro, outubro costuma, por exemplo, ser meses mais secos. E aí, consequentemente, a seca, quando junta-se com a temperatura mais elevada, dá um efeito bem complicado para a gente. Aí nesse período, geralmente, a gente tende, né, a consumir mais energia por conta de ar-condicionado, ventiladores, né, para tentar se refrescar um pouco mais. No caso do inverno, é a estação que se caracteriza por ser mais fria. E o que vai anteceder o inverno é exatamente o outono, né? Então, o outono é uma estação que começa a acontecer um resfriamento e o inverno vai se comportar como sendo a estação mais fria nesse sentido, né? Aí no próximo slide eu coloco as datas que são assim a referência, o marco para o início de cada estação, a depender do hemisfério em que você estiver localizado. Por exemplo, se você mora no hemisfério sul, né, como no caso da gente que mora em Pernambuco, no hemisfério sul a gente tem, por exemplo, o verão começa em 21 de dezembro. A gente agora está a gente está no mês de agosto, né, dia 12, então agosto faz parte aí de um período, né, que está inserido nesse processo aqui. Já estamos na primavera, não é isso? Não, perdão, a gente está no inverno ainda, perdão, tá? A gente está no inverno que começou no dia 21 de junho e se estende até o mês de outubro, ok? Quando a gente vai ter aí uma outra estação se iniciando. Então, basicamente, em dezembro até março a gente tem um verão para o hemisfério sul. De março até junho a gente tem aí o outono. E aí, junho até setembro, a gente tem o inverno. E aí a primavera vai de setembro até dezembro. E, logicamente, aí inicia-se o ciclo novamente. Então, veja a diferença. Enquanto no 21 de dezembro inicia-se o verão no hemisfério sul, no hemisfério norte a gente tem o início do inverno, ou seja, é sempre o oposto, né? Então, enquanto a gente está no inverno agora, né, gozando do período de inverno, lá no hemisfério norte a gente vai ter o verão acontecendo, beleza? Então, lembra das datas distintas para cada hemisfério. Em se tratando ainda das consequências, uma outra consequência muito comum dos movimentos da Terra seria o afélio e periélio. Então, no movimento que a Terra faz em torno do Sol, vai haver um momento em que a Terra está mais próxima do Sol, então periélio, aí você lembra da palavra perto, né? Perto, periélio. E a gente tem um período em que a Terra está mais afastada, que seria o afélio, afastado, afélio, beleza? Essa diferença, logicamente, é pequena na figura, mas na vida real, né, assim vamos dizer, é muito grande. Então veja, no contexto do afélio, a gente tem aí a distância do Sol, da Terra para o Sol é de 152 milhões de quilômetros. Já no período do periélio, né, diminui aí para 147 milhões de quilômetros. Então, afélio mais distante do que, logicamente, o periélio, e as distâncias, né, seriam aí, né, de afélio 152 milhões de quilômetros e periélio 147 milhões de quilômetros, tá? Então, aqui o destaque, né, para esse contexto. Outra consequência seriam os solstícios e os equinócios. Basicamente, solstício seria um período do ano em que um hemisfério está recebendo mais calor do que o outro. Então, a gente, na verdade, teria aí dois períodos de solstícios. Então, por exemplo, quando no hemisfério sul a gente está no inverno agora, então a gente está passando por um solstício de inverno. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os dias são menores ou têm uma duração menor do que as noites. As noites são mais longas. Então, justo é que, geralmente, quando você está nesse período, anoitece muito mais cedo do que você espera, né? Já quem está no hemisfério norte, gozando do período de verão agora, a gente tem um solstício de verão, implica dizer que o dia lá vai ter uma duração maior, ou seja, vai ser mais longo, tá? Então, solstícios implica dizer que você vai ter períodos de dias e noites com duração diferente, tá? Se for o solstício de verão, dias mais longos, se for o solstício de inverno, noites mais longas. Já o equinócio seria o período, né, do ano em que a gente vai ter uma radiação, a Terra recebendo radiação nos dois hemisférios de forma equivalente. Então, nessa questão de equivalência, você vai ter aí dias e noites com a mesma duração, tá bom? Então, é o que eu trago aqui para a gente evidenciar. Então, num contexto aqui, por exemplo, né, que a gente está vivendo agora, a gente estaria assim, ó, a Terra tem essa inclinação, que é natural, e se a gente for analisar, o hemisfério norte, que é esse aqui que está acima dessa linha, ele vai estar recebendo uma quantidade de calor maior do que o hemisfério sul. Então, nesse contexto,
o hemisfério norte estaria passando por um solstício de verão, dias mais longos, enquanto o hemisfério sul, solstício de inverno, noites mais longas. Já no caso oposto, quando a gente começa o verão, né, em 21 de dezembro para o hemisfério sul, então a linha aqui do Equador divide, então ó, nesse contexto o hemisfério sul estaria recebendo mais calor do que o hemisfério norte, então você teria dias mais longos e aqui noites mais longas no hemisfério norte, tá? Engraçado, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do sol da meia-noite. Tem alguns lugares, tanto no extremo sul como no extremo norte, que em determinadas épocas do ano o sol não se impõe, né, por todo o dia, ou seja, você vai ter o sol, né, passando aí todo o percurso das 24 horas sem se pôr. Então, se você, por exemplo, um dia visitar a Islândia, o Alasca, né, que ficam aí nos extremos norte do planeta, ou mesmo for para Atacama, a Concagua, Ilhas Malvinas, ou mesmo a Antártica, né, se for aí no verão, você também vai poder observar esse chamado sol da meia-noite, tá bom? Então, os equinócios, como eu falei, seria uma situação em que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul estariam recebendo a mesma radiação, e aí essas duas situações, no caso dos equinócios, eles vão ocorrer na primavera e no outono, momentos em que a Terra estaria nessa condição de tanto o norte como o sul recebendo a mesma quantidade de calor, tá bom? Os outros dois movimentos aqui que eu vou citar, né, só para critério de conhecimento de vocês entenderem que existem outros momentos, outros processos acontecendo, seria a precessão, tá? Que seria aí praticamente o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, né? E esse movimento seria assim, ó, parecendo um peão. Quem já rodou peão, né? Como eu na minha infância, percebe que quando o peão está prestes a acabar o seu movimento, ele faz esse movimento assim, né? É um peão bêbado, como a gente costuma chamar. Então, esse movimento do eixo da Terra, a gente chama de precessão. O outro movimento está associado também à precessão, porém, é o seguinte: enquanto a Terra está fazendo esse movimento aqui, precessão, esse movimento aqui que a gente está vendo, ó, ele não é homogêneo no sentido linear, ele vai fazer esse traçado, tá? Então, em outras palavras, a nutação seria um processo que está associado à precessão, tá bom? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Espero que vocês tenham curtido a temática de hoje, né, sobre os movimentos da Terra. Percebam que esses movimentos, né, astronômicos, né, a Terra em torno dela mesma ou em torno do Sol, provocam muitas influências no planeta Terra, e essas influências são sentidas por nós, seja em decorrência das estações do ano, seja pela dinâmica dos ventos ou mesmo relacionadas às correntes marítimas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, curtam bastante, né, esse assunto, aproveitem, leiam, pesquisem mais sobre, e a gente vai dar sequência na próxima aula, né? E espero aqui contar com vocês mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.